Bem, voltando aqui à nossa aula, a gente vai falar particularmente de alguns dos principais povos mesopotâmicos. O primeiro povo que a gente vai falar é o povo sumério. Os sumérios, eles se localizam ao sul da Mesopotâmia. É fácil de lembrar, né? Porque sumério, sul, vive no sul, né? Eles inventaram sistemas de canalização do rio Tigre e do rio Eufrates. O nome do governante deles era Patesi. O Patesi, ao mesmo tempo que era um chefe militar, era também visto como uma autoridade religiosa. Deixa eu dar um pause aqui no meu breguetinho aqui. Ele era também uma autoridade religiosa, então ele era chefe militar e sacerdote, né? Os sumérios também são muito importantes com relação à matemática, né? Eles, por exemplo, foram os inventores, se não me engano, de um sistema de contagens, e também inventaram a roda, simplesmente, assim, que é a invenção mais brilhante do que essa, né? Que ajuda tudo que está aí até os dias de hoje. E a principal coisa feita pelos sumérios foi a invenção da escrita. Eles foram os povos responsáveis pelo primeiro tipo de escrita, que era a escrita cuneiforme, que a gente vai ver imagenzinha dela daqui a pouco, tá? Para vocês entenderem, aí eu volto a falar melhor dela. Eles também construíram algumas edificações chamadas zigurates. Os zigurates eram construções piramidais que serviam tanto para armazenar comida quanto para exercer as práticas religiosas, já que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? A principal cidade suméria é a cidade de Nippur. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso é o exemplo de escrita cuneiforme. É uma escrita feita em argila, numa pedra de argila, né? Então eles pegavam um objeto em forma de cunha, por isso o nome da escrita é cuneiforme, e produziam esse tipo de escrita. Dá pra ver aqui que não tem letra, né? Praticamente. Então o primeiro tipo de escrita, que foi a escrita cuneiforme, não era a escrita como a gente está acostumada hoje, né? Que tem algarismos, A, B, C, D. A gente tem esse modelo de escrita que foi herdado dos árabes, né? O nosso algarismo hoje em dia bebe dessa fonte, ali dos fenícios e tal. Principais cidades, então, né, dos sumérios eram a cidade de Ur e a cidade de Nippur. Aqui é um exemplo de zigurate. Olha só que construção, né? Imagina um povo que viveu há cerca de 4.000 a.C., como é que já conseguia construir isso. Ah, mas como é que conseguia, professora? Ué, porque o rei ou o imperador mandava e a galera tinha que trabalhar. Lembra da servidão coletiva? Era por aí. E, inclusive, se ele entrasse em guerra com o povo do lado e ganhasse, esse povo do lado ia ser escravizado, aí mesmo que tinha que obedecer às ordens dos reis ou dos imperadores. Nosso segundo povo mesopotâmico a ser estudado é o povo babilônio, né? Eles se constituíram no império, inclusive no império muito rico, e ficam no centro ali da Mesopotâmia, ficavam, né? É uma civilização muito rica, política e culturalmente, né? E uma das principais coisas para a gente falar dos babilônios são as leis de Talião, ou Código de Hammurabi, né? A gente pode resumir essa lei de Talião ou Código de Hammurabi pela frase olho por olho, dente por dente. Por exemplo, se eu sou pedreiro, construo uma casa, faço teto e o teto desaba e mata o filho do dono da casa, qual vai ser a minha punição? Vão matar meu filho, né? Então o Código de Hammurabi, para a gente explicar melhor, ele é aquele que diz que a punição ela tem que ser proporcional ao crime cometido, né? Como se fosse quase, sei lá, uma vingança, né? Não é nem justiça. A gente não herda nada dessa justiça babilônia, tá? Do Código das Leis de Talião. A gente bebe da fonte de justiça dos povos da Antiguidade Clássica, de Grécia e Roma. Aí quando eu dava essa aula para os meus alunos lá em Niterói, em São Gonçalo, eles falavam, professora, mas lá na comunidade onde eu vivo, tem esse negócio aí de lei de Talião também, porque a pessoa roubou com a mãozinha, corta a mãozinha. Eu falei, pois é, mas não é o tipo de direito que é estudado na faculdade de Direito, né? Então é isso que eu tô falando. O direito estudado na faculdade de Direito tem essa raiz de Grécia e Roma. Isso aqui não bebe dessa fonte, não. Né? Outra coisa importante dos babilônios foi a criação dos jardins suspensos da Babilônia, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que a gente vai ter uma imagenzinha ali que reflete o que era. E também a Torre de Babel, que teria sido um grande zigurate que teria sido construído para alcançar o céu. Tá? A Torre de Babel e os jardins suspensos estão na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Você ouve falar bastante dos povos da Mesopotâmia lá no Gênesis. Aqui, isso aqui é uma imagem do que seria os jardins da Babilônia aqui, ó. E aqui do lado, tá vendo? A Torre de Babel, um do ladinho do outro.
uma pintura que tem famosíssima, que é da época do Renascimento, eu acho, da Torre de Babel. E acho que agora é o último povo mesopotâmio do qual a gente vai falar, que é o povo assírio. A importância desse povo é que ele é um povo guerreiro, hein? Eles se situavam no norte da Mesopotâmia, né? É uma sociedade extremamente militarizada, né? Busca hegemonia sobre os outros povos, ou seja, busca dominar outros povos, né? E como eles eram muito preocupados com guerra, eles dominavam a metalurgia para fazer espadas, né? Armas para utilizarem nas guerras, né? E é basicamente isso, gente. Vou dar só um alt tab aqui, né? A aula da gente, da atividade que eu vou passar para vocês, assistam isso daqui e assistam, por favor, também essas 3 ou 4 aulas, agora eu não sei, que eu gravei, e façam a atividade que eu vou deixar em PDF lá pra vocês, tá? É uma pena que nossa primeira aula tenha sido justamente uma aula virtual, mas eu acho que fazendo assim dessa maneira eu tô conseguindo mais ou menos dar um jeito de pelo menos me comunicar, né, com vocês, tá? E vocês não ficarem com uma lacuna tão grande da matéria, né, já que a gente já vai ter começado a turma depois, imagina, a gente não pode perder, se dá o luxo de perder tanto tempo assim. Tá bom, meus amores? Deixei pra vocês na descrição da atividade de geografia, que já tá lá, eu deixei meu WhatsApp. Eu vou repetir meu WhatsApp lá, e eu sei que a turma de vocês não deve ter nem grupo de WhatsApp ainda, né? Mas conforme vocês forem tendo algumas dúvidas assim, podem falar comigo lá, tá? Às vezes eu não respondo na hora, mas eu respondo depois. Tá bom, gente? Beijinho e boa atividade pra vocês. Vai ser uma atividade valendo 5 pontos, tá? E logo depois, quando eu falar a próxima aula da gente, que vai ser a aula de Egito, a gente vai ter uma outra atividade também valendo 5 pontos. Só para dizer, eu coloquei o prazo para essa atividade muito longo. Botei lá para 14 de abril, que é para dar tempo de todo mundo entrar, de todo mundo bater cabeça. Ah, não consigo. Ah, consegui. Todo mundo tentar se organizar para acessar a plataforma da melhor maneira, tá? Então procurem se ajudar também. Não está sendo uma coisa muito clara para algumas pessoas. Ninguém também é obrigado a dominar, né, esse tipo de plataforma assim. A gente está no período de adaptação. Tomar minha água, que só falei. Mas é isso, ajudem uns aos outros, tá bom? Beijinho.